Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conhecendo Nossos Cursos. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o nosso curso aqui no Unisalesiano de Arquitetura e Urbanismo. Foi um curso que começou em 2013, teve a sua primeira turma formada ao final de 2017, um curso de 5 anos que, assim, resumidamente, o que é ou qual é a função do arquiteto? A gente fala que é deixar aquele ambiente mais agradável para o cliente e efetivamente entregar um sonho. Então hoje, para dar sequência nesse mais um episódio do Conhecendo Nossos Cursos, trago aqui hoje como convidada ex-aluna, arquiteta e urbanista, a nossa convidada Júlia Lodge e o nosso professor também, arquiteto e urbanista e ex-aluno, Rogério Ramiro. Júlia, obrigado, tá? Por você ter aberto sua agenda, vindo aqui para bater esse papo com a gente, né? E falar, né, junto com, né, Rogério, com a gente, sobre o que é o curso de arquitetura, o que engloba o curso, quais são... você pode me corrigir se estiver errado, não, Rogério. Quais são as atribuições, o que a gente pode fazer, né? Para a gente entender um pouquinho melhor, né, Rogério? O que acontece? No curso de arquitetura tem uma ampla, um leque muito grande, né? Sim, que dá para exercer da profissão. O Pisserato esqueceu de falar que a Júlia é empresária também, né? Meu Deus. Além de arquiteta e empresária, mas né? Eu tava guardando esse spoiler para depois. Mas é legal falar isso agora para deixar o curiosidade. Eu acho que todo arquiteto é um pouquinho empresário, isso, né? Tem que ser, A Júlia, eu sempre dou o exemplo dela, ser. que ela é a prova viva do que é o curso de arquitetura, né? Sim. Porque ela não ficou presa, eu não consegui. Ela abriu um leque tão grande, né? Que eu brinco que ela tentou de tudo. Foi professora também, já né? fui professora também. Inclusive, adorei. Uma ótima experiência. Na verdade, a gente sabe que ela tem uma certa facilidade até para... ensinava muito bem a parte computacional, né? Que é uma parte importante dentro do curso de arquitetura. A Júlia sempre mostrou esse lado depois da faculdade, né? Para todo mundo, os ex-formandos, o que é o curso de arquitetura, né? Que não pode, o curso de arquitetura não é só projeto, não é só projeto de interior, né? Tem um leque muito grande dessa parte, né? Ô, Júlia, me fala aí por que você escolheu... Eu conheço já um pouco já da história, mas todo mundo tem que conhecer aqui. Por que você quis ser arquiteta, né? Como começou, como surgiu? Tá, vamos lá. Primeiro, obrigada por participar. Foi uma honra. Tá sendo uma honra estar aqui depois de... Prazer é nosso. 5 anos, né? Depois que eu me formei, cara, voltando 5 aqui. anos 5 já anos. Como voa, né, cara? O tempo voa. Muito como rápido. vocês se transformaram em... Bom, eu posso falar porque eu acompanhei a trajetória da Júlia e uma transição, vamos dizer assim, da Júlia para cá e o Ramiro também. Mas, cara, que vocês se transformaram, hein? Excelentes arquitetos. Eu sou suspeito para falar, né? Ainda em transformação. Sempre evolução. Mas vamos lá. Como você mesmo disse, né, Pisserato, a parte tecnológica, parte de computador foi uma que eu sempre gostei. Então, por que arquitetura, né? Quando eu tinha 14 anos, se eu não me engano, 13 para 14 anos, eu tenho uma prima que mora em Santa Fé do Sul e ela se formou em arquitetura em Votuporanga. Ela se formou e abriu um escritório do lado de onde eu morava, lá em Santa Fé. E começou a trabalhar normal, e eu todo dia ali, eu falei, por que não, né? Ela tá ali sozinha, eu tô ali sozinha, adolescente, não fazia nada, vou descer para ajudá-la. E aí eu me encontrei e amei a parte de AutoCAD. Na época nem tinha o Revit, era AutoCAD, Sketch e, acho que se não me engano, tinha um Promob já na época. E a gente veio para Fernandópolis, saímos de Santa Fé, viemos para Fernandópolis para fazer o curso, que na época Santa Fé não tinha, de 3D e AutoCAD. E aí eu me apaixonei. Falei, nossa, é isso que eu quero, eu gosto dessa parte de decorar, de estar ali vendo o ambiente antes mesmo dele estar pronto. Eu acho isso incrível. E hoje também, se a gente for parar para pensar, é o principal, eu acho, de um projeto, né? Sim. Economiza muito mais tempo para o cliente e muito mais tempo para o construtor. E aí, comecei com ela nas obras e falei, é isso que eu quero. Quero arquitetura, eu gosto de arquitetura. Entrei na faculdade de arquitetura em Votuporanga. Porque eu sempre fui muito família, eu não queria deixar a minha família e em Santa Fé não tinha. Por isso que eu não fiz. Mas aí fui para Votuporanga, que era o mais próximo. Aí comecei lá
E era até engraçado, porque tinha as aulas de prancheta e eu nunca fui muito de mão. Sempre gostei do computador. Aí tinha que fazer as aulas de prancheta, aquilo pra mim era uma tortura. Sempre gostei do computador. E aí foi. Aí com 3 anos de curso, meus pais mudaram pra Araçatuba. E como falei no começo, sempre fui muito família, não tinha por que eu continuar em Votuporanga sozinha. Sim. Aí mudei pra cá, pra Araçatuba, finalizei o curso. Estamos aí. Falar a verdade, e diante de todo esse mercado de trabalho, essa oferta, tivemos o prazer, né, como o Rogério, né, que a Júlia escolheu o Unisalesiano para concluir essa graduação dela no curso de arquitetura. Então, assim, isso também nos deixa muito lisonjeados, né, por conta da região, do mercado de trabalho, da infraestrutura da instituição, né? Saber que nós somos escolhidos, né? Para essa conclusão sua, vamos dizer assim, né? Sim, quando eu mudei para cá, eu pesquisei, né? As outras universidades e me identifiquei muito com o salesiano. E falei, não, é aqui que eu vou, é aqui que eu quero. E hoje eu dou graças a Deus, porque eu tive uma rede de apoio, né? Inclusive você, né, Pincerato? Nossa, ele teve uma paciência absurda comigo, porque eu tava, acho que, 5 ou 6 matérias para trás, né? A faculdade não batia, eu fazia matéria de manhã e fazia matéria à noite. Então, tive uma rede muito grande, fiz uma rede muito grande de amigos, né? Inclusive, que até hoje estamos juntos, né? Digamos assim. Mas é gostoso, a gente fala, né, que nem eu sou meio suspeito para falar, para vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando. Eu, por exemplo, hoje ainda tenho um grupo de WhatsApp com o pessoal que estudou comigo. Uhum. Então, sim, legal isso. Isso é legal, entendeu? Então, isso, tá, Julia? Eu falo que esse acolhimento, tá? Obrigado pelas palavras, mas esse acolhimento eu acho que ele tendeu a aparecer com maior evolução, vamos dizer assim, maior clareza na minha vida depois que eu também entrei no Salesiano. Porque o Unisalesiano tem essa situação também de família, de acolhimento. Uhum. Então, por exemplo, o pessoal brinca comigo às vezes, né? Que eu converso e ando por todos os corredores, falo com 3, 4 ao mesmo tempo, é uma loucura. Mas se você parar e prestar atenção um pouquinho em mim, hoje, por exemplo, eu posso falar para você que 85% dos meus alunos eu conheço pelo nome. Ele sabe o nome de todo mundo. Não duvido. Então isso é proximidade. E é uma característica sua também, né? É minha, entendeu? É minha. Então, assim, até é engraçado falar, né? A gente estava esses dias falando, eu e o Rogério, que só para vocês terem uma ideia, tá? Então, só para pontuar uma colocação minha. Júlia, arquiteta urbanista, ex-aluna nossa. Rogério, arquiteto urbanista, ex-aluno nosso. E agora, a filha dele está vindo. Verdade. A filha do Rogério, a Laís, prestou vestibular aqui com a gente, vai fazer o curso de arquitetura e urbanismo. Show de bola. Então, isso mostra também, né, Rogério, a questão família que tem. Sim, a conexão. É legal pontuar isso, porque ela passou em várias faculdades, né? Unesp. E ela escolheu aqui. E eu deixei ela escolher. Eu falei, você escolhe onde você quer estudar. E ela falou, não, pai, quero estudar no Salesiano. Olha só, que legal. Nossa, isso é muito importante, né? Muito legal. Não tenha dúvida. Isso aí só vem dar mais, assim, ênfase a todo o trabalho que a gente fez e faz em todos esses anos, né? Algo que a gente prepara para o futuro. Esses dias estava, né? Eu posso falar um pouco mais do Rogério, porque a gente tem essa proximidade, a gente tem essa coisa de testar, né? Então, por exemplo, eu e ele, no outro dia, nós testamos o óculos 3D. Ficamos testando. E aí, o que vocês acharam? Estamos estudando. Né? Não sobrou tempo ainda. Tem muito spoiler aí, mas tipo assim, tem coisa legal, entendeu? Uhum. Que nem essa semana que passou, nós testamos uma lousa digital. Um tablet. Talvez. Uma mesa digital, né? Tipo assim, que deu certo. Então, assim, a gente tem tentado... Tá sempre buscando inovação. Sempre. Isso é muito importante. Sempre. Então, isso acaba fazendo com que o curso de arquitetura e urbanismo,
acessem unisalesiano.com.br e conheçam um pouco da nossa história e de toda a trajetória, toda a infraestrutura que nós temos para proporcionar a vocês. Mas o curso mostra muita versatilidade, ele mostra muitas possibilidades de crescimento, ele mostra, agora eu falo em relação, por exemplo, ao Rogério, ele mostra e traz com que o professor busque uma didática melhor, ele busque uma reciclagem, ele busque novas ferramentas. Então, hoje, por exemplo, praticamente 100% de todos os nossos professores são mestres ou doutores. Todos trabalham na sua área, ou com projeto, ou como perícia, ou como consultoria, enfim. Então, assim, hoje o corpo docente unisalesiano, ele é todo voltado para o aluno, para o curso. Não adianta, por exemplo, eu trazer, às vezes, uma situação onde, por exemplo, não é a realidade da região. Sim. Que nem esses dias nós tivemos uma palestra, até estava comentando com a Júlia, de uma fábrica de porcelanatos. Nós ficamos abismados. De repente, a gente olhou, o Rogério estava lá com a gente, né? Inclusive a professora Ariadne também estava junto lá. De repente, praticamente todos os alunos estavam no expositor com o palestrante tirando dúvida. A gente olhou um pro outro e falou, nossa... a questão de números, né? Que ele passou para nós é absurdo. Sim. Ele passou uma informação que eles não acreditam onde está indo tanto produto que eles fabricam. Eu comentei com você nos bastidores. Que está super em alta. Super, e essa empresa que veio aqui não é ainda... Né, tem a invisibilidade ainda não. Né? E a qualidade, qualidade igual top. Aos outros, mas não tem a mesma a marca ainda, né? Não. Então, imagina a hora. Sim. Né? Imagina a hora que tiver. Não, imagina as outras, os números dos outros também. Sim. Né? Então, é meio assustador. Então, o campo de mercado. E aí eu entro na pergunta para a Júlia. Claro. Né? Depois que você se formou, me conta aí como que foi. Conta um pouco aí como que foi essa trajetória sua aí. Vamos lá. Não vou fazer flores. Sim. E não, mas todo mundo fala, nossa... A gente tem que saber a realidade. Sim, vou realmente contar a realidade, né, que foi comigo, que pode ser para você ou pode não ser. Sim. Eu saí do curso achando que, nossa, vamos arrasar, né? Tipo, já saí, vou fazer mansões e para mim, na verdade, não foi bem assim, né? Eu sinto que Araçatuba tem um público um pouco restrito, né, em relação à abertura. Sim. Então, eu tinha acabado de chegar na cidade, fazia 2 anos que eu estava aqui, recém-formada, com cara de criança. E ainda, né? Obrigada. E a pessoa que está construindo a sua casa, a casa dela, ela tá com um sonho na mão, né? Igual o Pincerato falou no começo, a arquitetura além de muitas coisas, é entregar um sonho para a pessoa, né? Então, ela não vai procurar qualquer um ou... Sim. Ela tem que ter um conhecimento, né? Então, para mim, no começo, eu achei que eu já saía fazendo mansões e não saí. Isso é legal, esse pontuamento que você está fazendo, porque, principalmente na aula de projeto, a gente segue muito nessa parte e fala para os alunos que eles acham que já vão sair, né? Arrasando, né? E não é isso. Você tem que ter um belo portfólio, entendeu? Sim. Você tem que ter uma base legal. Estágio. E vem bem no que você está falando aí. É bem legal esse depoimento seu. Que bom. O meu sofrimento. Esse sofrimento. Não sabe por quê? Assim, pegando esse gancho, né, Rogério, a gente tem que pensar assim. O mercado de trabalho, ele está acirrado. Cada vez mais. Cada vez mais. Nem ontem, ontem eu pensando, conversando, né, vindo e refletindo um pouco daquela palestra que nós tivemos esses dias, os números são absurdos em termos, por exemplo, ele deu um número em relação a porcelanato, tá? Agregado ao porcelanato tem material cerâmico nos revestimentos, você tem pintura, tinta, como nós falamos. Mão de obra. Tem uma outra série dentro da cadeia construtiva da arquitetura e da engenharia civil e da construção, que, por exemplo, se
como o pessoal pontuou, vai faltar profissional bom. Sim. Comprometido. Já está faltando um pouco, né? Acho que o Ramiro também deve sofrer bastante com isso. A mão de obra, né? A gente precisa, às vezes, aperta lá, a gente precisa contratar e é difícil achar. Tem muitos, mas de qualidade tem poucos comprometidos. Tá cada vez mais escasso. E outra, infelizmente, eu às vezes brinco, né? A precificação, né, cara? Sim, é difícil essa parte. É complicada. É muito complicado na hora que você vai cobrar. Que nem aquele cara que te liga, né? Eu brinco com os alunos. Quanto que você cobra pra fazer um projetinho? Sim. Cara, projetinho, você não estuda. Eu falo para meus alunos. O telefone já na hora. Você estudou, você não está estudando para isso, você está estudando para ser um profissional que vai entregar um sonho. Sim. É isso que o curso de arquitetura traz, né? É essa proximidade que o curso de arquitetura do Unisalesiano traz para aquele que está estudando. A gente, por exemplo, eu estava fazendo uma analogia aqui, né? Pô, vocês entraram teoricamente em 2013, formaram em 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vocês estão indo para o 7º ano de formado. Sim. Aí, se você parar e pensar, poxa, a gente continua convivendo ainda, se falando eventualmente, pedindo uma orientação, trocando uma ideia. A gente se encontrar tomando sorvete, vai parar, vai sentar. Então, a família salesiana, ela vai além e entra onde? Nos cursos. Sim. Arquitetura, engenharias, entre outros. Então, assim, tem essa situação, entendeu? Essa presença. E só aproveitando que você estava falando em relação aos cursos, né? Sempre estar procurando melhor. Igual você falou, faz 7 anos que a gente se formou, né? E eu voltei e eu vi o quanto que a faculdade está evoluindo e reformando, sempre procurando o melhor para o aluno, tanto a faculdade em si, como os professores, como a estrutura. Sim. Isso é muito legal, né? Acho que você não encontra em todos os lugares que se importa. Aqui a estrutura é diferente. Antes da gente começar, o Pincerato me mostrou tudo, eu fiquei abismada. Falei, gente... Inclusive aqui, né? Aqui onde nós estamos, aqui era a nossa sala. Onde a gente apresentei meu TCC, nossa monografia. Olha aqui que virou aqui, que legal, né? Então evoluiu bastante o salesiano, né? Isso é bem importante. E depois, você se formou, vamos... Sim. Claro, vamos falar do curso. Sim, né? Você se formou, aí você... Tive essa certa dificuldade, né? E aí, como que foi? E aí eu falei, bom, dificuldade todo mundo tem, vamos continuar, né? Não vamos desistir, foi o que eu escolhi para mim, vou continuar. E continuei batalhando, dei meu jeito ali, fazia um projeto, fazia outro, conhecia pessoas, porque eu acho que a arquitetura também é muito importante você ter redes, né? Sim. Ninguém faz nada sozinho. E aí fui conhecendo pessoas que foram me indicando, que foi indo, e aí um belo de um dia, hoje, na época era meu namorado, hoje meu marido Fabrício, falou, eu tenho um terreno e a gente precisa desenvolver um projeto nele. Falei, demorou, deixa comigo, né? Vamos lá. Aí... Ele uniu o útil ao agradável, né? Unimos o útil ao agradável. E aí, continuei nesse tempo com a arquitetura, mas confesso que dei uma pausada, porque eu me dediquei muito a esse projeto, que era grande, e confesso que quando eu saí... Tem a ver total com a arquitetura. Sim, tem a ver total com a arquitetura. Uma construção. Construção, design... Do zero. Tudo. Você dedicou no seu projeto particular de arquitetura. Isso, foi uma faculdade para mim. Eu tava falando pro Pincerato. Foi uma faculdade para mim, porque eu fiz desde da limpeza do terreno até a fundação, levantei parede, calculei viga, calculei bloco, a gente fez tudo. Eu lembro nas nossas viagens de carro, você falando das vigas, discutindo com o professor Michael. Gente. As vigas metálicas. Fiz até um curso de Eberic na época com o Cleverson para fazer todo esse projeto. Então, assim, foi realmente um projeto que foi outra faculdade relacionada à arquitetura. E aí, continuei fazendo projetos. O projeto ficou pronto. Hoje é uma pizzaria, que é a Salsa. Convido todos vocês para ir lá conhecer. Que não é só uma pizzaria, né? Tem um espaço de eventos também. Isso. Aí,
na verdade, o projeto todo, né? Na época era para ser um salão de festas. A gente fez todo voltado para ser... São 3 espaços. O primeiro era para ser um salão de festas. O segundo, que aí depois a gente pode entrar nesse gancho, que é a minha loja, que eu trabalho com a parte de paisagismo. O terceiro, a gente produz chopp. Então, a gente tem a nossa cervejaria artesanal ali também. Legal. E aí, era para ser um salão de festas. Fiz tudo praticamente voltado. Fiz estudo de casa, fui para São Paulo para a gente construir. Casamos. Eu fui pro nosso casamento. Foi muito lindo. Casamos e no nosso casamento a gente percebeu que o cuidado que a gente tem, o terceiro não tem. Então, assim, era encostar coisa na parede, o pessoal, desculpa a palavra, mas vomitou, e aí, então, assim, ficou sujo, e a gente vai alugar pra festa, uma coisa que a gente fez com tanto carinho, vamos pensar em outra solução. Aí a gente resolveu abrir a pizzaria, que hoje é a pizzaria e agora em 2024 a gente quer abrir para eventos também. Como a gente inaugurou faz 5 meses, a gente ainda está terminando de estruturar toda ela para agora em 2024 a gente abrir a nossa agenda de eventos. Legal. Eu acho interessante, voltado para esse link da arquitetura, né? Eu lembro, eu acompanho a Júlia nas redes sociais, né? Eu lembro de um dia que aquilo me chamou muito a atenção, né? Tava ela e a mãe dela, acho que talvez, me corrija se eu estiver errado, vocês estavam no banheiro, acho que pendurando espelho. Inclusive foi minha lembrança de ontem, de 1 ano. Olha Isso só. mesmo. Foi muito... Ela falou, foi uma escola, né? Exatamente, mas o que eu acho interessante é assim, pontuar, é que, por exemplo, o curso de arquitetura trouxe toda essa segunda escola para ela, que foi o aprendizado que ela pegou tudo que efetivamente ela aprendeu dentro da graduação e pôs em prática, entendeu? Mas teve também essa situação de fazer a questão de colocar a mão na massa de quanto talvez esse acolhimento, essa característica família, que a gente meio que similaridade ao salesiano, faz com que também seja algo diferente, né? Com certeza, é isso mesmo. Porque eu falava, cara, que legal, né? É cativante você ver isso. Sim. Você construir, ver aquilo crescer, acontecer. É um filho, né? Você constrói, você faz aí, colocando a mão na massa, você aprende muito mais ainda do que ficar só lá no computadorzinho vendo. É outra coisa. Colocou literalmente a mão na massa, né? Porque aí quando você faz essa experiência de colocar o pé no chão na obra, colocar a mão na massa mesmo, te traz a experiência do que só o projeto não traz, né? Às vezes você está projetando, e nem agora, você deu esse exemplo de um espelho e tal. Às vezes lá você projeta, só que agora, com a experiência que ela tem de executar, de ver, colocar lá, ver, ela consegue criar alguma coisa projetual agora que ajuda no processo de instalação, altura, nível e tudo mais. Com certeza. Por isso que o estágio, na minha opinião, é muito importante. Sim. Muito, porque você vê realmente na prática. Porque no computador, eu que gosto, né? Defendi no começo o computador, tudo é lindo, maravilhoso. Mas na prática, às vezes, nem sempre é o que está no computador. Então, você precisa estar ali e entender. Não que você precisa estar ali assim, eu quero ser arquiteto, mas eu não vou acompanhar a obra. Eu não sei também se isso existe, né? Porque, sinceramente, nem tem como. Não tem como. Exatamente. Mas você precisa saber como que funciona para você projetar. Mas é uma coisa que a gente até bate papo bastante, né? Que assim, eu costumo dizer que a parte computacional veio para o curso de arquitetura para minimizar tempo, para otimizar tempo, para te poupar tempo para que você consiga projetar. Isso. Fato. Só que o pessoal esquece um pouco que para você dominar a parte computacional, você precisa passar pela prancheta, né? Fazer os desenhos, fazer, né? Tudo, saber o básico. O básico. E você precisa também saber a teoria para aplicar na prática, né? Sim. Então, assim, o curso de arquitetura, como eu falei já anteriormente, esse dinamismo do mesmo te dá essa possibilidade, né? A Júlia falou no começo, né? Eu lembro que tinha uma situação que a gente ficava em sala de aula das 10h40 até quase 11h30, era a quinta aula. A Júlia ficava
toda semana comigo até o final da aula. Assim, eu lembro que às vezes até se estendia um pouco, porque a gente ficava tirando dúvida, ficava debatendo dos projetos, dos trabalhos, de como que era a parte construtiva. Então, assim, isso é interessante, né? Por isso que a gente fala que o curso de arquitetura traz essa possibilidade de você, que nem você falou, como que você vai ser um arquiteto, às vezes, sem saber executar uma obra? Exatamente isso. Sim. E o que eu achei muito interessante no curso daqui, que eu fiquei 3 anos em Votuporanga, né, e finalizei os 2 aqui. Quando eu entrei aqui, eu percebi que era muito mais real, vida real, Sim. do que... O curso que eu fazia lá em Votuporanga era muito criativo. Então, a gente tinha que trabalhar muito a nossa imaginação. Muito teórico, né? Eu cheguei a fazer projeto de placas, umas placas num terreno, coloridas, que se movimentavam com o sol. Isso foi o meu projeto de fim de ano. Tipo assim... Não que esteja errado, mas para desenvolver a sua criatividade. Porém, eu cheguei aqui, você sabe muito bem, sem noção nenhuma do que era, tipo, uma construção, como que fazia e tudo mais, porque era mais a parte criativa. É interessante, mas trabalhar também a parte executiva, eu acho que é uma das coisas principais que eu vejo hoje muito em falta. Uma das coisas que eu gosto muito de colocar nas minhas aulas são os perrengues que eu passo no escritório mesmo, a vida real, né? Então, quando o aluno fala, professor, passei a noite inteira fazendo o seu trabalho. Eu falei, bem-vindo. É o mundo, real, né? Passei semana... Você passou? Eu também passei fazendo o mundo real. Passei trabalhando, porque eu tenho que entregar um projeto aqui amanhã. Sim. Então, faz parte, né? Eu brinco, né? Na arquitetura, a gente tem todos os cursos têm o TCC. Nós temos o TFG, né? E eu brinco que o escritório lá hoje é um grande TFG. Sim, essa semana agora eu fiz um projeto de um túmulo, né? Mandei até para você ver. Que legal. Entendeu? Um túmulo, entendeu? Nunca imaginei que eu ia fazer isso, mas o cliente pediu, eu tive que fazer. Então isso é arquitetura, né, arquitetura, cara? Entendeu? Arquitetura é isso. Então é a vida real mesmo, né? Então nosso curso é bem prático, né? A gente aprende mesmo, né? O nosso primeiro ano sai fazendo projeto e faz um projeto de prefeitura. Cara, eu fui aprender projeto de prefeitura aqui, depois de 3 anos. Sim. Pra você ver. Hoje eu falo que o perfil psicográfico da região, tá? Ele evolui com a característica do local, né? Então, por exemplo, se você pega um curso de arquitetura numa cidade maior, num centro maior, talvez por conta da demanda, ele volte mais para história e teoria, volte para artes. Já a região, o Ramiro está aqui para me corrigir se eu estiver errado, para a nossa região, o curso de arquitetura tem que preparar o nosso aluno, aquele que vocês que vão entrar, aqueles que vão sair, preparar vocês para o mercado de trabalho no tocante a desenvolvimento de projeto, tocar uma obra, executar uma obra, saber uma escolha de um material, saber efetivamente o que é paisagismo, conforto ambiental, não só na teoria, mas na prática. A parte de estruturas. Esses dias me procuraram, professor, eu não imaginei, né? Das aulas do professor Jefferson na parte de estruturas. Professor, eu não imaginei que o curso de arquitetura tinha tantas estruturas. Eu falei, mas dentro da arquitetura você tem que saber a fundação, você tem que saber concreto, você tem que saber pavimento, você tem que saber a parte tanto de infra quanto de estrutura. E também vamos frisar também que a gente tem a nossa parte teórica, né? Sim, a gente tem claro que tem. Nossas aulas com Francisca Plástica, nós temos o Márcio Fontão, a Ananda. Sim. Né? Então eu brinco que aqui no Salesiano a gente coloca numa balança, né? A parte projetual, parte técnica, mão da massa mesmo, e também a parte teórica. Então a gente fica naquela balança que une os dois e sai aí os belos profissionais aí no mercado. É muito engraçado o curso de arquitetura, né? Você tem que desenvolver os dois lados. Igual eu tava assistindo um vídeo, tem o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, né? A arquitetura você tem que desenvolver os dois. O físico e o emocional, porque você tem que saber como que funciona e você tem que lidar com o cliente ao mesmo tempo. Então isso é muito, muito louco. Pessoal, então assim, seguindo aí para nosso encerramento, tá? Então assim, eu queria agradecer a Júlia, né? Eu que agradeço. Por ter prontamente atendido a gente aí, aberto sua agenda, que eu sei da correria toda aí. Ramiro, obrigado por você estar aí com nós mais uma vez, né? E vocês que ainda não tiveram oportunidade,
acesse nas redes sociais, nos procurem unisalesiano.com.br e venha nos conhecer. Veja o que é essa infraestrutura nos nossos cursos, principalmente a arquitetura, as engenharias, entre outros, né? Então, arquitetura e urbanismo, Unisalesiano. Obrigado, gente. Um abraço. Até mais. Tchau. Bom, Paulo,